curso de redação 360, meu filho, é do zero à aprovação. Estamos agora na aula 1 sobre tipologia textual. Por que estudar tipos de textos? Meus amores, muitas vezes, quando você está escrevendo a sua redação dissertativa, argumentativa, ocorre uma mistura de tipologias. Por quê? Porque você não conhece os outros tipos, o narrativo, o descritivo, o injuntivo, tá? Então, por isso, nós vamos primeiro verificar quais os tipos existentes de texto, para que você fixe melhor as características da dissertação e, lógico, a dissertação argumentativa, porque há alguns concursos que cobram a dissertação expositiva. Lembrando, meus amores, que tipo de texto trabalha a estrutura do texto, como ele é organizado, a sua composição organizacional estrutural. E aí, toda vez que vocês virem lá numa questão falando sobre a estrutura do texto, então você vai se lembrar de quê? De tipologia de texto. Alguns enunciados, inclusive, chamam também de construção do texto. Inclusive, um dos livros maravilhosos de redação se chama A Engenharia do Texto, de Odenildo Sena, que foi meu professor na Faculdade Federal do Amazonas. Tá? Então, galera, construção do texto, tipo de texto, a própria estrutura do texto, lembre-se de que nós temos 5 tipos principais. Quais são eles? Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Lembrando que aqui, expositivo e argumentativo é o que nós chamamos de tipo dissertativo, tá? É a dissertação. É que a dissertação pode ser expositiva ou argumentativa. Logo, logo, nós vamos saber qual é a diferença entre elas. Então, esses são os tipos. O injuntivo também pode ser chamado de instrutivo. Beleza? Agora a gente vai aprofundar o nosso estudo sobre cada um desses tipos. Lembrando, meus amores, que o foco é o dissertativo. Os outros é só para que você consiga diferenciar, para evitar de usá-los na sua redação, tá? Então, vamos lá para o primeiro tipo? É o narrativo. A narração consiste em quê? Em narrar. O que é narrar? É isso mesmo que tu estás pensando. É contar alguma coisa. Todas as vezes que você está contando um fato, contando uma história, seja ela real ou não, lembre-se de que é uma narração. Beleza? Então, você pode até colocar aqui, ó, contar algo. Tanto faz, esse algo, ele é verídico, é real. Então, está contando fato. Mas nós podemos inventar, imaginar. Então, aí eu tenho uma ficção, tá? Então, eu posso contar algo, esse algo pode ser um fato, ok? Real, ou ele pode ser fictício, pode vir uma ficção, uma imaginação. Está contando, já era, é importante lembrar que você está narrando. Vamos para as características. Primeira característica, os famosos elementos da narrativa. Ou seja, o que geralmente aparece quando nós temos uma redação que tem narração, tá? Ou quando você está lendo um texto que aí você percebe que aquilo ali é narrativo. Por quê? Porque vão aparecer esses elementos aqui. Então, você vai ter o tempo. O tempo é quando ocorreu o fato. Em 1950. O espaço. Espaço é o lugar onde aconteceu o fato. Então, em 1950, cheguei ao Brasil. Então, ao Brasil é o espaço. Personagem é quem participa da história, tá?
De que eu estou falando? Quais são as pessoas que estão lá na história? Então, isso são os personagens. Foco narrativo tem a ver com o narrador. Inclusive, é importante lembrar que esse narrador pode aparecer na primeira pessoa ou ele pode aparecer na terceira pessoa. Primeira pessoa, lembre-se do eu. Terceira pessoa, você vai se lembrar do ele. Ou ela, eles ou elas, tá? Lembre-se disso, por favor. Ó, aqui o narrador, ele conta a história e ele participa da história, chamado de narrador personagem. Ou o narrador que está de fora, tá? Apenas contando o que ele vê. É um narrador observador. E se aquele narrador que está contando a história, ele não participa dela, mas ele conhece profundamente os personagens a ponto de saber, inclusive, os seus sentimentos, os seus pensamentos, é o narrador que nós chamamos de onisciente. Beleza? Então, lembrar que às vezes aparece, tá, esses tipos de narradores para você analisar o texto. Então, meus amores, essa é a primeira característica, esses 5 elementos. No mais, você vai lembrar que o texto narrativo sempre tem uma cronologia, ou seja, uma contagem de tempo. E como é que eu vou perceber que nós temos essa cronologia? Com a presença dos advérbios. Advérbios, lógico, de tempo. Aqui pode ser que apareça assim, hoje, amanhã, depois, tá? Então, temos uma contagem. Pode ser que apareça uma data em 1950, como eu falei. Isso também é um advérbio, uma locução adverbial em 1950, ou seja, uma preposição mais um numeral, tá? Locução adverbial. Ou pode aparecer em forma de oração subordinada adverbial. Quando eu cheguei a Manaus, todos eram muito crianças. Ó. Quando eu cheguei a Manaus, estou indicando a época, o tempo. Então, aí eu tenho cronologia. Lembre-se, a cronologia é uma das características da narração. Outra característica super importante do texto narrativo é em relação aos verbos. Inclusive, nas provas de concurso de vestibular, isso cai bastante. Se tem um assunto que você tem que saber, tá, minha gente? Para você conseguir distinguir distinguir um tipo de texto do outro, é a questão do tempo verbal, tá? Então, em se tratando de texto narrativo, você vai lembrar do tempo pretérito perfeito, é o que predomina. Então, por exemplo, eu digo, eu cheguei à minha casa, fiz a comida e depois dormi. Ó, cheguei, fiz, dormi. Todos esses verbos estão no pretérito perfeito do indicativo, tá? Inclusive, vou colocar aqui, pretérito perfeito do indicativo. Escreva aí. Ah, eu não estou anotando, só estou assistindo a aula. Não, você tem que ter o seu caderno com as anotações, tá? Isso é fundamental, porque depois você não vai precisar assistir a aula novamente. Ok? Então vai, anote que quanto mais a gente anota, mais a gente fixa. Outra coisa importante ainda sobre verbo é a questão de que no texto narrativo, como a cronologia, o texto narrativo é mais dinâmico. Por quê? Porque são acontecimentos em cronologia. Então, nós vamos ter, tá? Aquela questão de quê? De ter uma linearidade, ok? De você observar uma linha do tempo. Então, os verbos que vão predominar são verbos de ação. Entendeu? Olha o que eu falei. Cheguei, fiz a comida e dormi. Todos esses 3 verbos são verbos de ação. Verbos dinâmicos. Que lá na gramática, poderosos,
nós chamamos, né, dos famosos verbos transitivos ou intransitivos, tá? Então, lembre-se de que texto narrativo você vai ter verbos de ação e você vai ter esses verbos geralmente conjugados do pretérito perfeito do indicativo, tá? Texto dinâmico, tem movimento, tem personagem, tempo, espaço. Beleza? Lembrando que essa história, ela pode ser real ou fictícia. Então, uma fofoca pertence ao gênero, né, justamente que é do narrativo. Ah, eu vou lá, um boletim de ocorrência, você não vai contar o que aconteceu? Também é narrativo. Ah, eu vou fazer uma crônica, são acontecimentos do cotidiano, também é narrativo. Fechado? Agora vamos trabalhar aqui, ó, a descrição. Descrever é o mesmo que caracterizar. Então, aqui, ó, caracterizar, dizer as características de algo. Esse algo não interessa, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um espaço, tá? Uma situação. E aí, lembre-se de que a narração, ela é dinâmica, já o texto descritivo não. Ora, se você quer descrever, você para, como se fosse ali uma fotografia. A imagem fica parada e você vai caracterizar aquela imagem, ok? Então lembra que o texto é mais estático, porque vai estar ali só caracterizando, não vai ter muitas ações, ok? Lembre-se disso. E ó, o que mais vocês têm que lembrar? As características. Então aqui, como eu estou caracterizando algo, tá? Então, digamos, estou caracterizando um ambiente. É um substantivo. Ah, estou fazendo a caracterização da minha rua. É um substantivo. Ah, eu estou fazendo uma característica aqui da minha amiga. É um substantivo. Ah, eu estou fazendo aqui a característica do animal. É um substantivo. E aí você tem que lembrar que o substantivo é o nome das coisas. É o que nomeia as coisas, tá? E as características dessas coisas são os adjetivos. Então, o texto dissertativo, aliás, desculpa, dissertativo não, dissertativo a gente vai trabalhar depois. O texto descritivo, minha gente, ele tem muitos adjetivos, tá? Lembrando, esses adjetivos, eles podem trabalhar aspectos, né? Aspecto físico, ou aspecto que nós chamamos mais psicológico, tá? Sensações, sentimentos. Então, se eu estou falando que a sala, ela é muito clara, tem uma parede branca e uma janela bem enorme que entra por essa janela, né? A luminosidade da luz. Então, é lógico, né? Luminosidade da luz. Olha, gente, como é o nome dessa figura de linguagem? Isso mesmo, é um pleonasmo. E o professor ele é conhecido, tá? Por ser muito pleonástico, por ser redundante. E eu, principalmente, sou um pouco redundante. Nesse momento, você põe aí no 2x, tá? Mas, ó, lembra o seguinte, enquanto o texto narrativo, né, ele vai ter essa dinamicidade, aqui não, é tudo paradinho, então você vai ver somente as características, que podem ser mais objetivas, que são aquelas características físicas, e podem ser mais subjetivas, que são as características psicológicas. É por isso que você vai ter, muitas vezes, tá, a banca que vai perguntar, é uma descrição objetiva ou subjetiva? A descrição objetiva, ela trabalha mais elementos físicos e a descrição subjetiva, mais elementos da questão da subjetividade, da opinião, do eu, do sentimento. E ainda existe também banca que coloca que muitas vezes não é nem objetivo nem subjetivo. É mais o que, prof? É sinestésico, tá? Uma narração não, uma descrição sinestésica. O que significa isso? Que ela está aguçando os teus sentidos. Lembra o que é a sinestesia? Anota aí.
A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste em misturar os sentidos. Então, quando eu digo assim, eu amo perfume doce. Olha, como é que a gente percebe o perfume? Não é pelo cheiro? Mas aí a pessoa relacionou ao gosto, né? Um perfume doce. Então, isso é uma sinestesia. Olha essa luz quente, luz, visão. E o quente eu percebo com o tato. Logo, você vai ter que observar se naquele texto descritivo eu tenho essa questão dali do sensorial, ok? Uma narrativa sensorial, ou seja, que apela para os nossos sentidos, é uma narrativa, aliás, narrativa não, desculpa, eu quero falar narração, mas é descrição, você já anotou aí, né? Uma descrição sinestésica. Outro aspecto importante do texto descritivo é que tipo de verbo que aparece. Enquanto na narração são verbos de ação, na descrição nós temos verbos de estado ou de mudança de estado. Eu coloquei aqui alguns como exemplo. Ai, professora, só são esses? Não, né, meu amigo? Não são só esses, mas eles são os que mais aparecem. Eu deixei aqui esse mnemônico. O que é um mnemônico? É uma palavra que nos ajuda a lembrar conceitos, a lembrar outra palavra, muitas vezes. Então, aqui, ó, SECAF é a lista de verbos que mais aparecem em se tratando de verbos de estado ou de mudança de estado. Então, você vai ter aqui o verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar, o verbo andar, o verbo parecer e, finalmente, o verbo ficar. Esses aqui, geralmente, são verbos que nós chamamos de quê? Ora, lembre-se, criatura, a gente chama, geralmente, de verbos de ligação. Assim é que eles são chamados lá na gramática. Então, vocês vão perceber do texto que tem mais descrição, você vai ver esses verbos que indicam estado, os famosos verbos de ligação. É lógico que tudo vai depender do contexto, porque, ó, continuar, por exemplo, olha, ele continua na sala. É a mesma coisa que ele continua triste? Não é, né? Na sala não é uma característica da pessoa, é um lugar. Então, nesse caso, esse verbo não está funcionando como um verbo de ligação. Ele está funcionando como um verbo intransitivo, tá? Agora, quando eu digo ele continua triste, aí triste é uma característica, um estado, um adjetivo. Então, aqui sim vai ser um verbo de ligação. Então, lembre-se, meus amores, de observar o contexto sempre, tá? Então, esses verbos aqui geralmente são de ligação, mas não significa que eles vão ser sempre de ligação. E essas foram as características do texto chamado, né, descritivo. O tempo verbal que vai aparecer aqui, anote aí, ó, é o presente. Presente ou o pretérito. Mas é o pretérito imperfeito. Então, você não vai confundir com o texto narrativo, que é o pretérito perfeito. O descritivo é o pretérito imperfeito. Lembrando que todos os dois, presente ou pretérito imperfeito, são do indicativo. Então, eu posso geralmente colocar lá no presente. Maria é linda, ela tem os cabelos loiros, os lábios carnudos, olha só. Então, veja o que eu coloquei. Maria é linda, ela tem. Tá tudo no presente. Outra possibilidade que pode aparecer na descrição é o pretérito imperfeito. Quando o policial chegou, já tinha muito sangue na sala. Ele fazia tal coisa. Então, tá, tinha muito sangue, eram várias pessoas mortas, uma em cima da outra, olha só.
Então, lembre-se, o tempo da descrição, os verbos geralmente vão aparecer no pretérito imperfeito ou no presente do indicativo. Vamos trabalhar agora o terceiro tipo, que é o injuntivo, ou também chamado de instrutivo. Qual é o objetivo dele? Persuadir alguém de alguma coisa. Ai, próprio, o que é persuadir? Queridos, persuadir é o mesmo que convencer, tá? Convencer alguém a fazer alguma coisa, a fazer aquela pessoa agir, a fazer a pessoa fazer algo, entendeu? O texto injuntivo, como é que eu vou perceber, prof? Ora, você vai perceber pelo verbo. Como eu falei, para tipologia é fundamental você conhecer verbo. Estude verbo, tá? E o verbo ele vai aparecer geralmente no imperativo, beleza? Então aqui, característica do verbo é o imperativo. E o que o imperativo indica? Criatura, você vai lembrar justamente que ele indica uma ordem, no geral, né? Um convite, tá? Um convite. Muitas vezes também pode apenas indicar um conselho, tá? Mas aí vocês vão perceber, ó, estudem, meus amores, escrevam, ó, eu estou aconselhando. Isso é um texto injuntivo, eu estou querendo que você faça alguma coisa. O foco do texto injuntivo não está em quem fala. O foco do texto injuntivo está no receptor, em quem ouve. Eu estou falando para convencer você, tá? Então, lembrar que nem sempre vai ser uma ordem, pode ser um conselho, pode ser um chamamento, pode ser uma súplica, um pedido. Isso você vai perceber com o texto que de repente aparecer para você na prova. E aí lembrar que uma outra característica do texto injuntivo é a questão da interlocução. Ai, prof, o que é isso? Interlocução, meus amores, é o contato, tá? Contato com o leitor. Em geral, textos injuntivos, você vai perceber que o escritor quer entrar em contato com você, te dando uma ordem, geralmente. Então, quando eu digo, olhem, caros alunos, estudem, escrevam, eu estou falando contigo. Essa fala contigo é justamente a interlocução. E como é que a gente vai perceber isso, professora? Como é que eu percebo que está tendo uma interlocução? Justamente porque eu estou usando o verbo no imperativo, criatura. Eu disse escrevam. Quem é que vai escrever? Não são vocês? O sujeito não é vocês? Então, você vai perceber que é imperativo, então tem interlocução. Outra maneira de você perceber que é uma interlocução, tá? É quando eu trabalho com vocativo. O que é o vocativo? É uma espécie de chamamento, tá? É um chamamento. Maria, vem cá. Ó, Maria, tô chamando. Maria, já fez a tarefa? Tô perguntando para Maria. É um chamamento. É o vocativo. Geralmente, textos que apresentam vocativo são os textos injuntivos ou também conhecidos como instrutivos, tá? Ah, e outra coisa, hein? Existem bancas que colocam o nome prescritivo, uma tipologia chamada de prescrição, texto prescritivo. Eu vou te lembrar a diferença. Qual é a diferença do prescritivo para o instrutivo ou imperativo? É com relação à obrigatoriedade. Observe o seguinte, gêneros que são comuns de texto injuntivo. São textos, por exemplo, de propaganda. Lembra daquele comercial? Pois, comercial da antiguidade, o garotinho aparecia dizendo assim, compre batom, seu filho merece batom. Ei, eu tô velha, né? Nossa Senhora. Mas, gente, é a panela velha que faz comida boa, não se esqueçam. Então, o que acontece? Gente, quando ele fala, né, compre batom, seu filho merece batom, você vai
comprar. Fica a teu critério, você compra se você quiser. Mas o texto prescritivo, não. Olha, você vai lembrar de quê? De prescrição. É alguém que te prescreveu algo. Então, se foi uma prescrição, significa que ali eu tenho uma obrigatoriedade. Então, digamos, tá lá, né? A gente chega a um consultório, aí tá assim, proibido fumar. Você vai fumar? Então, nesse caso, é o texto prescritivo, é porque é obrigatório. São textos de lei. Tá lá dizendo, né? Pega o teu concurso, pega o edital do vestibular, o edital do concurso. Você pode fazer alguma coisa que não esteja no edital? Ou então você pode fazer diferente do que está no edital? Não, você tem que cumprir o edital. Então, isso é o texto prescritivo, tá? Agora, uma receita de bolo. Pô, uma receita, ele é só injuntivo. Porque lá está dizendo, quebre 5 ovos. Pô, para tantas pessoas. Mas aí eu não tenho aquele monte de gente, só vai estar eu. Então, eu diminuo o número de ovos. Eu vou ser punida por isso? Não, não vou. Mas e se você ultrapassar o sinal? De repente, você não pode ser multado? Então, aí é texto prescritivo. Deu para sacar? Eu espero que tenha dado para sacar. Qualquer dúvida, sempre que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários, por favor. E finalmente chegou a hora de trabalharmos o texto dissertativo, argumentativo e expositivo. Entenda primeiro o seguinte: o que é dissertar? O que é a dissertação? Qual é o objetivo dela? Lembre-se de que é informar, discutir, discorrer sobre algo, sobre algum assunto, sobre alguma pesquisa, sobre algum conhecimento que existe, ok? Então, isso é o objetivo da dissertação. Só que nós podemos dissertar de duas formas. Que formas são essas? Compreendam. São aquela que eu vou dissertar, eu vou informar com um juízo de valor ou sem esse juízo de valor. É isso que vai diferenciar o expositivo do argumentativo. Então, lembrar, expositivo é só uma exposição. Então, serve muito para o conhecimento, para ficar sabendo algo, tá? Mas não vai ter juízo de valor. Então, por isso que está aqui, ó, sem o juízo de valor. E o que é juízo de valor, professora? É opinião. Então, significa que o texto dissertativo expositivo, ele não traz opiniões de quem está escrevendo. A pessoa que está escrevendo está apenas informando, apresentando a ideia, tá? Discorrendo sobre algo. Geralmente vai predominar o presente do indicativo, tá? Então eu digo assim que linguística é uma área do curso de letras que contém o estudo das palavras de maneira sincrônica. Ó, eu só fiz aqui uma definição. Então, geralmente, textos dissertativos vão aparecer definições, conceitos, pesquisas, né? Vão aparecer reportagens, mas tudo para embasar alguma coisa, tá? E se a pessoa que está escrevendo só está apresentando essas informações, lembrar que é o texto dissertativo expositivo. Agora, se quem está apresentando essas informações está também fazendo algum julgamento ou uma crítica, aí o que você vai lembrar? Que tem juízo de valor. E se tem juízo de valor, o que é isso? É uma opinião. Então, se eu digo que opinião, se eu digo que a área da linguística é importante, ó, é importante. Aí, como é que eu vou perceber que isso é algo que não é só informativo? Então, vamos lembrar como é que nós vamos saber? Geralmente, nós vamos ter alguma dessas características aqui, ó.
frases negativas, porque se tem uma negação, tem alguém que pensa diferente com uma afirmação. Se eu digo que o Brasil não é um bom lugar para viver, já sabe que aqui é uma opinião. Por quê? Porque é uma negação. Você tem que se lembrar, alguém acha que o Brasil é um lugar bom para viver. Sou eu estou opinando aqui. Então lembre-se, como é que eu vou perceber que o texto ele é dissertativo argumentativo? Vai ter palavras que indicam juízo de valor, vai ter palavra que indica uma opinião. E isso é fundamental, criatura, para você saber escrever a tua dissertação, porque em geral ela vai ser solicitada como uma dissertação argumentativa. Então, você pode usar, deve inclusive usar frase negativa. Frases negativas indicam juízo de valor, indicam uma opinião. Que mais? Frases adversativas. O Brasil é um ótimo lugar para viver. No entanto, ó, quando eu digo mas, pode ter certeza que vai vir algum julgamento. Olha, a tua filha é muito bonita, mas, ixi, mano, quando fala esse mais, pode perceber, geralmente vem uma opinião, mas a fulana deveria ser tal coisa, ó. Então, frases que são adversativas, lembra quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, tá? São frases que geralmente indicam um juízo de valor, uma opinião. Ou ainda, as frases concessivas. Embora eu goste muito da professora Raquel, ó, embora eu goste muito da professora Raquel, pode ter certeza que vai vir alguma coisa. Eu acho ela muito tal coisa, entendeu? Então, a frase concessiva também é opinativa. Logo, vamos lembrar as concessões? O apesar de que, mesmo que, embora, tá? O posto que. Essas geralmente são as que mais aparecem em prova, tá? Mas lembre-se de sempre estudar conjunções, porque vai ser fundamental para nós trabalharmos uma boa redação. Se você tem dificuldade em conjunção, já vai logo estudando também, tá bom? Inclusive, lembra que eu tenho o curso de gramática também, então não custa nada. Se você acha que é ruim, você pode comprar o curso básico de língua portuguesa ou você pode adquirir apenas o módulo de conjunções. Fica a teu critério, tá? Agora vem para cá. Adjetivos. Os adjetivos também são uma ótima maneira de nós percebermos o ponto de vista de quem está escrevendo. Lembre-se de que não é qualquer adjetivo, é o adjetivo restritivo. O que significa isso? O que são adjetivos restritivos? São justamente os adjetivos que indicam juízo de valor. Pensa o seguinte comigo, ó. Se eu falo aqui, ó, pincel preto, pergunto a você, isso aqui é uma opinião? Eu dizer que o pincel é preto, tá indicando um juízo de valor? Tá indicando uma opinião? Muito bem, você sabe que não. Né? Não indica uma opinião. Por quê? Porque esse adjetivo é um adjetivo explicativo, é uma característica do pincel. Quando eu digo, nossa, aquela mulher é muito alta, ó, você sabe, ela deve ter pelo menos uns 70, né, pra gente julgar, geralmente alta. Então, é algo que é mais físico, é algo que é mais palpável, tá? Olha, o cabelo da professora é preto, é escuro. Você não vai dizer, não, a professora é loira. Não. Tá? Então, isso são os adjetivos explicativos. Para indicar juízo de valor, tem que ser restritivo. Significa que é quando eu digo aqui, por exemplo, ó, pincel bom. Nossa, esse pincel é muito bom. Pode ser que tenha professor que ache esse pincel uma merda. Pode ser que ele ache ruim. Mas eu acho bom. Quando eu digo para você, né? Olha, que ótimo aluno. Pode ser que outro professor ache que não é tão ótimo assim, tá? Então, são aqueles adjetivos que indicam opinião, os adjetivos restritivos.
coisa que você tem que falar lá na redação. Que problema grave de economia no Brasil, ó, um problema grave, ó, tá indicando problema de economia no Brasil não é uma opinião, é só uma informação. Agora se eu digo um problema grave, aí eu tô opinando. Entendeu? Por isso é fundamental na tua redação dissertativa, argumentativa, que tenham essas estruturas aqui. Que tenha frase negativa, que tenha frase adversativa, que tenha frase concessiva e que tenha adjetivos restritivos. Para finalizar, vamos lembrar aqui os advérbios e os verbos modais. Ó, indica o quê? O modo, né? O modo, então é uma opinião. Observa, se eu digo assim, amanhã farei a tarefa. Amanhã é um advérbio de tempo, mas ele não indica opinião. Por quê? Porque é algo mais certo, né? É algo que a gente não duvida, que não... amanhã ele vai fazer e pronto. Legal. Agora, se a pessoa diz assim, lamentavelmente eu tenho tarefa para fazer. Epa, lamentavelmente, está indicando um juízo de valor. A gente consegue perceber que para essa pessoa que falou isso, fazer tarefa é algo bom ou ruim? Exatamente. Acaba que a gente percebe a opinião de quem está dizendo. Isso são palavras de juízo de valor. Quando ele diz, lamentavelmente, amanhã tem tarefa, está indicando está expressando, inclusive, uma espécie de sentimento, tá? Infelizmente, a aula está acabando. Olha só, então a aula foi boa, né? Esse infelizmente denota uma opinião. Se você diz, felizmente a aula está acabando, ó, denota para você, a aula foi uma merda, né? Mas eu espero que não, eu espero que você fique feliz de estar aprendendo aqui. E outra coisa, verbos que indicam juízo de valor também. Os que mais aparecem, eu vou colocar aqui 2, tá, minha gente? Eu vou colocar 2, não são só esses não, mas são os que mais aparecem. É o dever e o poder, tá? Dever e poder. Quando eu digo, olha, você deve estudar para ser aprovado. Ó, estou indicando aqui a minha opinião que você deve estudar. Agora, é a mesma coisa quando eu digo, você pode estudar para ser aprovado? Não, aqui já está indicando uma possibilidade. Quando eu digo, você deve estudar, está indicando uma obrigatoriedade. Tá? Então, está revelando quem está falando. Isso são palavras de juízo de valor que tem que aparecer no texto argumentativo. Então, no texto argumentativo, não basta só eu indicar as informações. Vão aparecer isso aqui. Vão aparecer definições, conceitos, pesquisas, citações, alusões históricas, alusões estatísticas, alusões, inclusive legislativas. Mas para quê? Para embasar o que eu estou dizendo, para embasar minha opinião, para embasar minha tese, para embasar os meus argumentos. E como é que eu faço isso? Com as palavras de juízo de valor. Fechado? Qualquer dúvida, anota aí nos comentários.